A igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 5, verso número 13. 2 Crônicas, capítulo número 5, o verso é o verso número 13. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13, diz assim o texto: enquanto eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, enquanto levantavam eles as vozes com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, que bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito curioso. Esse texto é um texto que fala a respeito da glória de Deus, a respeito do peso da glória de Deus. E nós acabamos de ler aqui que estava havendo uma união, estava havendo muitos louvores, muita adoração. E após ser feito louvor e adoração, a glória de Deus, ela desceu sobre a casa. A glória de Deus desceu sobre aquele estabelecimento. E a Bíblia fala que a glória de Deus, ela desceu com tanto peso, com tanta autoridade, com tanta glória, que os ministros, eles não conseguiam ficar de pé para pregar. Todo mundo teve que cair. Tamanho era o peso da glória de Deus. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, como que nós podemos alcançar essa glória? Como que nós podemos entrar na igreja e sentir esse peso, essa glória, essa presença? E aí o Senhor me deu essa palavra. E o tema é: o que não pode faltar em um culto, para o céu descer e para a glória se manifestar? Então hoje nós vamos aprender biblicamente o que não pode faltar em um culto, em um momento de culto, para que nós possamos também ter essa experiência de sentir essa glória de Deus, de sentir esse peso de Deus, assim como foi mostrado aqui no texto. E a primeira lição é que Deus, ele desce aonde há relacionamento e intimidade com Ele. Quando nós olhamos a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 8, diz assim, e ouviram a voz do Senhor que andava no jardim. Em Gênesis a palavra nos deixa claro que Deus, ele visitava, Deus, ele descia, o peso da presença e da glória de Deus descia para o encontro todas as tardes com Adão e com Eva. Aleluia. Então a gente pode aprender que a presença de Deus, a glória de Deus, o peso dele só chega e ele só desce aonde há relacionamento. A presença de Deus só desce aonde há comunhão. A presença de Deus só desce aonde há intimidade com o Senhor. Era assim no Jardim do Éden. Era assim no plano inicial de Deus. A presença dele só vinha, ele só descia para o relacionamento, para o momento de intimidade. Então fica claro para nós que nós não vamos sentir o descer de Deus. Fica claro para nós que nós não vamos conseguir desenvolver relacionamento e intimidade com Deus se nós não tivermos tempo, relacionamento e intimidade com o Senhor. Muitos queremos aproveitar, usufruir da presença de Deus. Eu gostaria tanto de eu sentir a tua presença, mas não tem como sentir a presença, não tem como viver a presença, não tem como descer a glória de Deus enquanto não há intimidade e relacionamento. Deus só visitava Adão, Deus só visitava Eva com um momento de intimidade, com um momento de comunhão. A Bíblia nos fala que quando eles pecaram, Deus chegou e falou: Adão, aonde você está? Ou seja, ele tinha momentos de intimidade, de conversa, de relacionamento, de gastar tempo. Aleluia! Então eu quero te dizer que é necessário a gente fazer uma junção do texto que nós lemos com o Jardim do Éden. A Bíblia
mostra no texto que nós lemos aqui de 2 Crônica, que eles começaram de forma unânime. Eles começaram de forma única a cantar hinos e a louvar o Senhor. E o peso da glória desceu. Lá no Jardim do Éden, o Senhor vinha. E eles estavam ali em um momento de intimidade e um momento de busca, de relacionamento com o Senhor. O que tem a ver Gênesis com 2 Crônicas? O peso de glória não desce na igreja quando a gente tem um irmão que ora. O peso de glória não desce na igreja quando nós temos uma irmã que jejua. A Bíblia nos mostra que o peso da glória de Deus só desceu quando a igreja, de forma unânime, em uma única voz, apresentaram um louvor e uma adoração, uma exaltação para Deus. Então, quando você deixa de ter relacionamento com Deus, você está impedindo com que a glória de Deus se manifeste na casa. Quando você deixa de ter relacionamento e busca com Deus, você está sendo uma peça que está voltando no quebra-cabeça. Eles só conseguiram alcançar o verdadeiro peso da glória, da presença. A presença aqui em 2 Crônicas era tão grande que o pregador não conseguia nem pregar. Ele ficava com a cara no chão. E todo mundo sentia aquela presença, aquela coisa maravilhosa. A presença de Deus era literalmente o próprio Deus na casa. Só que o próprio Deus, ele só conseguiu chegar na casa, ficar na casa e habitar na casa depois que todos, de forma unânime, de forma juntos, em uma única voz, apresentaram uma verdadeira adoração e um verdadeiro louvor ao Senhor. Então essa pregação não é uma pregação individual. A pregação de hoje é uma pregação coletiva. Aleluia. Então não é para você receber a pregação hoje e você aplicar somente na sua vida. Não, hoje ele está falando sobre presença na casa. Hoje ele está falando sobre a presença de Deus no nosso meio. Hoje ele está falando sobre o Senhor passeando e descendo no meio de nós. Porque a igreja, ela nunca foi a igreja sempre foi coletiva. Aleluia. Quando nós olhamos a Bíblia em Atos, no capítulo 4, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu, houve um terremoto, todos foram cheios. Só que sabe o que estava acontecendo antes do Espírito Santo descer e daquele terremoto ter lugar? Atos 4,31 diz que, estando eles unanimemente em oração, tremeu a casa em que eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Não fala que tinha um orando. Não fala que tinha um buscando. Não fala que tinha um clamando. O texto de Atos 4,31 diz que quando eles, unanimemente, todos juntos, em uma única voz, oraram e clamaram a Deus, o céu se movimentou, houve um terremoto, o Espírito desceu e toda a casa foi cheia. Você consegue ver uma semelhança entre 2 Crônicas, que nós lemos, e Atos 4,31? 2 Crônicas, eles estão unidos em uma única voz, em instrumentos, louvando, exaltando, glorificando a Deus. Desde a glória vem, o pregador não consegue nem pregar, todo mundo com a cara no pó, porque ele está muito na presença de Deus. Atos 4,31, eles estão juntos e unânimes, orando, clamando e buscando. Há um terremoto, o Espírito desce da casa e todos são cheios. Até quando a nossa igreja vai ser dividida? Até quando nós vamos entrar por essas portas buscando o nosso próprio interesse? Você não vem aqui e entra por essas portas para receber uma porta aberta na sua vida, não. Você entra por essas portas para viver, usufruir da presença de Deus. Se nós pegarmos os homens que mais tiveram portas abertas na vida deles, eles clamavam por uma única coisa: não retire de mim a sua presença. Você entra por essas portas, você chega na igreja, não é para ter porta aberta, não é para ter bênção, não é para ter solução para a tua vida, é para você buscar a presença. E quando você busca a presença, tem porta aberta, tem solução, tem escada, tem caminho. É que a gente está colocando o foco na coisa errada. Aleluia! Aleluia! Se você pegar a Bíblia inteira,
ficaram sem resposta. Todos que verdadeiramente buscaram a presença de Deus nunca ficaram sem sinal, sem prodígio, sem maravilha, porque nós temos um Deus galardoador. A Bíblia fala que Deus ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Vamos prestar atenção nesse versículo, irmão José. Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então isso significa que existe uma ordem, existe algo que eu vou atrás, e por eu ir atrás desse algo, a recompensa chega. Deus é galardoador de todos os que o buscam. O nosso problema é que a gente está atrás do galardão. O nosso problema é que a gente vem para a igreja atrás do galardão, e esse galardão pode ser em qualquer área da sua vida que está passando um problema. E a gente vem por essas portas atrás da solução e do galardão. Quando, se nós analisarmos a Bíblia e o último texto, 2 Crônicas, Atos 4, eles receberam sim galardão, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas só receberam galardão buscando a Deus. Então, quando isso fica claro para nós, então quando isso fica palpável no nosso entendimento, fica muito mais fácil a gente ter uma vida plena em Deus. Aleluia! Porque o que adianta eu vim aqui atrás de uma porta financeira? Deus, eu preciso que o Senhor me deixe milionário. Ele é poderoso para fazer ou não é? É, ele é dono do ouro e da prata. Só que o que vai acontecer quando eu ficar milionário? Eu chego lá e eu falo, o vazio continua. Eu achava que a falta era dinheiro, mas é Deus. A pessoa vem aqui em busca de um relacionamento. Deus é poderoso, não é para dar um casamento, para dar filho, para ele. Deus é poderoso. E quando Ele dá a família, quando Ele dá a esposa, quando Ele dá os filhos, quando Ele dá tudo que você precisa, aí você fala, ué, tem o marido, tem a esposa, tem os filhos pela casa, mas o buraco ainda continua sem tapar, porque o buraco não tapa com dinheiro, o buraco não tapa com o marido, o buraco não tapa com o buraco tapa é com a presença. Só que tem um porém. O irmão da tua direita, o irmão da tua esquerda, quando ele não se posiciona, ele te rouba a presença. Meu Deus. O irmão da tua direita, o irmão da tua esquerda, quando ele se posiciona, ele te entrega a presença. Aleluia! Porque nós vemos nesse texto que a presença só chegou quando ele se uniu. Glórias a Deus. Então a presença que eu tanto preciso está na vida do José. E a presença que ele tanto precisa está na minha vida. Então nós temos que olhar um para o outro, não com um olhar de divisão, mas com um olhar de independência. Nós temos que olhar um para o outro, não com um olhar de separação, mas com um olhar de unidade. Porque Deus, para Ele invadir a casa, para Deus derramar a presença, para ser distribuído o Espírito, todas as vezes que houve derramamento de Espírito, todas as vezes que houve derramamento poderoso da presença de Deus, a igreja ela estava unida, a igreja ela estava junta. Aleluia! Se eu não tenho vida íntima com Deus, meu Senhor, o coletivo não tem vida íntima com Deus. Aleluia! Só que quando o coletivo não tem vida íntima com Deus, eu não tenho vida íntima com Deus. Gente, é algo completamente relacionado e unido. Ou seja, se o Pedro ora, a presença que eu tanto quero não desce. E se eu não oro, a presença que o Pedro tanto quer não desce. Por quê? Porque a gente está junto. Aleluia! A gente é uma família. É por isso que o Senhor falou que nós somos membros do mesmo corpo. Um é o braço, outro é a perna, outro é o intestino, outro é o coração, outro é o pulmão. Cada um é uma peça que junta funciona.
Só que a gente vem para a casa de Deus e a gente quer ter uma vida individual, como já foi falado nessa noite. Eu vou lá para resolver o meu problema financeiro, eu não tenho que orar para ninguém. E a gente tem sempre aquela... Eu já fui muito nessa por muito tempo, que tinha aquele falso entendimento do avião. O entendimento do avião é: se cair as máscaras primeiro em você e depois no outro. Porque se você não tiver com ar, você não consegue ajudar o outro. Só que o Senhor tem me mostrado que quando o assunto é presença, se eu deixo o outro morrer sem ar, a presença não desce na minha vida. Aleluia, aleluia. Então, espiritualmente, quando está na turbulência e cai a máscara, é uma tragada em mim, uma tragada no outro. Uma tragada em mim, uma tragada no outro. Então eu busco por mim, mas eu busco pela Kelly. E a Kelly busca por ela, e ela busca por mim. Porque enquanto a igreja não alcança a unidade coletiva, a presença ela não desce em peso. E avançando, Meu Deus, aleluia. Deus ele só desce aonde há santidade. Nós vemos aqui que Deus ele só desce aonde há intimidade e relacionamento. Mas agora eu preciso te falar que Deus ele só desce aonde há santidade. Não vem me falar que uma igreja desconcertada, não vem me falar que uma igreja mais ou menos, o culto foi cheio da presença e da glória, porque não foi. Meu Deus. Aleluia. Porque Deus, ele não está presente num lugar onde ele não é convidado. Aleluia. E sabe o que convida a presença de Deus? A santidade. Porque olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus 12:14: sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade, pastor, é um convite. Aleluia. Se sem santidade ninguém verá o Senhor, santidade é um convite. E se não tem um convite da santidade, Deus não entra na casa, Deus não chega na festa. Meu Deus. Aleluia. Então a gente começa a entender e a se posicionar. Se a presença não é individual, mas ela é coletiva, eu preciso me unir com os meus irmãos. É unidade. Todo mundo buscando. E aí sim, quando a igreja se une, ele desce. Aí nós começamos a enxergar que, opa, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então santidade é um convite. Então uma igreja desconcertada, uma igreja sem santidade, é uma igreja sem a presença. Então eu vou começar a cuidar o quê? Da minha santidade. Porque se o irmão Osmar está santo e eu não estou santo, Deus não vai convidar no negócio. Meu Deus. Se o irmão Osmar tem oração, tem santidade, mas eu estou em pecado, Deus ele não entra no negócio. Aleluia. Ele visita ele no quarto dele, mas ele entrar aqui, Meu Deus. porque ele não se mistura. A gente tem que Aleluia. entender que nós temos um Deus que dá oportunidade para todos, mas quando o assunto é santidade, ele não se mistura. Deus ele não se mistura de tal forma que o próprio filho dele, que não tinha pecado, quando o nosso pecado estava sobre ele, Deus meu, por que me desamparaste? Era Jesus, era Cristo, nunca tinha pecado, mas sobre ele estava no mesmo seu pecado. Não posso me misturar com você, Jesus. Deu as costas. Então, se nós queremos viver a presença de Deus, o peso da glória de Deus, de 2 Crônicas, nós precisamos ter uma igreja reta. Aleluia. Precisamos ter uma igreja santa. Aleluia. Então, quando nós pregamos sobre santidade, quando nós pregamos sobre retidão, quando nós pregamos sobre santificação, não é porque a gente é careta, não é porque a gente é chato, mas é porque se não tiver santidade, não tem Deus. Aleluia. E a última coisa que a gente quer é uma igreja sem Deus. Porque qual que é o objetivo da igreja, gente? Se não for Deus. E sem santidade, não tem Deus. Ou seja, uma igreja sem santidade, uma igreja sem Deus. Meu Deus. Então não é que a gente é chato, Pedro. Que o Pedro é jovem. Eu tive a idade do Pedro ontem. Foi tão ontem.
Mas eu tive. É recém-chegado. E às vezes ele pode olhar para nós e falar, poxa, como assim? Mas ele está aprendendo. Que não é nós que somos chatos. É porque Deus ele é santo. Ele não negocia com aquilo que é errado. E para ele estar presente, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, para ele se manifestar e estar presente, é necessário nós sermos santos. Aleluia. A próxima lição é que Deus, presta atenção nisso aqui. Deus ele só desce onde o altar está alinhado. Olha o que a Bíblia nos mostra em Levítico 9, 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces, dizendo, só o Senhor é Deus. Então a gente precisa também se alertar quando o assunto é a presença de Deus em como está o altar. Aí aqui é destinado para quem está aqui na frente. É Deus. Aqui é destinado para mim, para o pastor, para os irmãos em canto, para quem tem oportunidade. Aqui é o altar. Levítico 9, 24 diz que estava havendo uma disputa de altares. E a presença de Deus só desceu no altar que estava alinhado, no altar que estava reto, no altar que estava puro, no altar que estava de acordo com a vontade de Deus. Então não existe pastor desalinhado, não existe presbítero desalinhado, Eita Deus. não existe irmã do louvor com a vida desalinhada e você falar que a partir disso tem o peso e o fogo da presença. Não existe. Aleluia. Porque o fogo só desceu, consumiu o holocausto e consumiu a gordura do altar que estava imaculado. Então tem muitas igrejas que não veem nada. Tem muitas igrejas que não sentem nada. E o altar é responsável por isso. Então se tem algo rachado aqui, isso inviabiliza da presença chegar no coletivo. Porque todas as vezes que a presença de Deus desceu, se manifestou, a Bíblia fala que todos que viram o fogo pegar no altar e caíram com o rosto em terra e começaram a falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso só aconteceu em um altar alinhado. Glórias a Deus. Nós constantemente temos notícias por aí de altares desalinhados. Se Deus chamava o sacerdote e falava ao sacerdote, a roupa que você vai usar é essa. Aleluia. Não vem com outra roupa, que senão você vai morrer. Estava falando sobre vir servir diante do altar. Glórias a Deus. Deus ele mudou? Não. A palavra dele mudou? Não. Eu estou dando um exemplo de roupa, mas é sobre todas as áreas da vida de quem está aqui alinhando e preparando o altar. Glórias a Um presbítero mentiroso não tem altar que ele prega, que pega o fogo de Deus. Um pastor ladrão não tem altar que ele prega, que desce o fogo de Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente não sabe identificar fogo e presença de barulho. Porque falar grosso, fazer barulho, e a gente vincular isso com o peso, com a glória e com a presença é muito fácil. Mas o texto fala, irmão Osmar, que Atos 4:31, quando o Espírito desceu, todos foram cheios. Aleluia. A palavra fala, irmão Eduardo, em 2 Crônicas, que quando eles estavam alinhados, buscando ao Senhor, a presença desceu, ninguém conseguiu ficar de pé.
Então não é sobre barulho, é sobre a verdadeira presença que impacta a todos. E isso depende também do altar. Outro ponto que me chama a atenção é que Deus ele desce aonde há adoração de todo o coração. Aleluia. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha mãe que eu vi e com alguns dos outros irmãos que eu já ouvi um relato. Quando que essas pessoas elas foram batizadas com o Espírito Santo? Na grande maioria das vezes é no momento de adoração. Aconteceu comigo, aconteceu com ela, eu vi isso acontecer na vida de dezenas de pessoas. É somente assim que acontece? Não. Deus ele faz como ele quer. Só que nós lemos aqui em 2 Crônicas algo curioso, que a presença de Deus só desceu após uma adoração que eles fizeram a Deus de todo o coração. A gente pode fazer um experimento. A gente pode colocar aqui um hino para tocar. Vai ser as mesmas irmãs, é o mesmo slide, é o mesmo hino. Se a gente estiver viajando, com a cabeça lá fora, só batendo palma, só seguindo a letra, mas não vivendo aquilo, não enxergando aquilo como um momento de queimar lenha no altar de Deus, mas simplesmente um momento de cantar, a gente não sente nada. Agora, se a gente faz o mesmo experimento, são as mesmas irmãs, é o mesmo slide, é o mesmo hino, só que a gente está presente. Quando o hino está tocando, a gente está buscando ao Senhor. Então, quando a gente está cantando te louvarei, não importam as circunstâncias, tem uma grande diferença entre eu falar te louvarei, não importa as circunstâncias, porque eu estou seguindo a letra do slide, do que eu fechar os meus olhos e degustar esse hino no fundo da minha alma. E eu levantar as minhas mãos e falar com sinceridade do meu coração, Senhor, eu te louvarei, não importa as circunstâncias, gente. O que a gente sente é diferente. A forma que a gente sente é diferente. A gente depois que acaba o louvor, a gente fala, nossa, o que aconteceu aqui? Aleluia! O que aconteceu é que nós temos um Deus olhando para a terra e, como diz a Bíblia, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia fala que ele está procurando. Aí junta um Deus que está mandando para a terra, como diz a palavra, procurando verdadeiros adoradores, e ele acha você com o teu coração adorando a ele do fundo da sua alma. Aí a presença dele desce. Então vocês estão vendo como são alguns ajustes que a gente vai fazendo na nossa vida, alguns ajustes que a gente vai fazendo no nosso culto, e que tudo fica diferente. Avançando um pouquinho, a gente tem que olhar também que Deus ele só desce aonde há quebrantamento. Quando a gente vê Salmo 34:18, diz que o Senhor está perto dos quebrantados. O Senhor está perto dos quebrantados. E quando nós falamos sobre a presença de Deus invadir a igreja, o céu fica baixinho, e a gente sentir o toque, a presença dele no nosso meio, é necessário que haja no meio de nós um quebrantamento. Só que aqui está algo que é extremamente difícil para o ser humano alcançar: quebrantamento. Porque quebrantamento é necessário deixar para trás o orgulho. Quebrantamento é necessário deixar para trás a própria vontade. Quebrantamento é necessário deixar para trás o seu próprio eu. Você pode ser um cara lá fora, você pode ser o presidente da empresa, aqui dentro você é um servo. Glória a Deus! Você pode ser bilionário lá fora, aqui dentro você não é nada. Glória a Deus! Você pode conhecer, desconhecer, ser conhecido, não traz isso aqui para dentro. Porque se você
você entra aqui com o coração altivo, é que eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu conheço Beltrano, quem sou eu, quem eu fui, quem eu fiz, que eu deixei de fazer. Se você entra por aqui, a Bíblia nos mostra que você está fazendo uma oração de publicano. A Bíblia fala que 2 pessoas subiram no templo para orar. Uma ficou de pé, batia no peito e falava: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais. Jesus contando isso. E o outro falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que ele nem sequer levantava a cabeça, porque não se sentia digno. A Bíblia fala que um deles saiu daquela oração justificado. Quem que saiu daquela oração justificado? Quebrantado. Glórias a Deus. Então, que forma nós estamos prestando culto? Que forma nós adentramos por essa porta? Na maioria das vezes, infelizmente, a gente entra por essas portas de nariz em pé. A gente entra por essa porta, às vezes não é nem de nariz em pé porque você está se achando, mas é você entra de nariz em pé porque você não quer se humilhar. Quando Deus me chamou e te chamou, Ele me chamou e te chamou para não ser nada. Glórias a Deus. Aleluia. Para se humilhar. Glórias a Deus. Para no momento de uma oração de concerto, você colocar o seu joelho no chão, tua cara no pó e falar: Senhor, eu sou o mais miserável daqui de dentro. Isso é um coração quebrantado. Aleluia. Só que a gente acha que a gente é muito bonzinho. Eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não prostituo, eu não traio minha esposa, eu sou bonzinho, eu boto terno, eu vou para a igreja. A gente acha que a gente é bonzinho demais. Aí esse sentimento de se achar bonzinho demais faz com que a gente entre por essas portas de nariz em pé, achando que é alguma coisa, achando que é um crentão, mas não é nada. Na verdade, esse sentimento está arrebentando com a nossa vida espiritual. Porque o texto de Salmo 34 diz que o Senhor está perto dos quebrantados. Então, quando a gente entra por essas portas, a gente tem que se sentir o mais devedor e ao mesmo tempo o mais livre. O com a maior dívida, mas ao mesmo tempo aquele que a dívida foi paga. Mas com aquele sentimento de dobrar o seu joelho, colocar a cara no pó e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu estou muito longe de chegar onde o Senhor quer comigo. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu ainda estou muito longe de orar na intensidade que os homens da Bíblia oravam. Senhor, tenha piedade de mim porque eu ainda não tenho tanto interesse na tua obra como o Senhor deseja que eu tivesse. Sua palavra fala que grande é a seara, poucos são os ceifeiros, mas eu não tenho vontade, eu tenho preguiça. Então, quando você entra com esse coração quebrantado, Deus olha e fala assim: estou enxergando o que eu estou procurando. E aí ele se aproxima de você. A gente já está terminando. Glória a Deus. Tem um texto em 2 Samuel 24 que tem algo poderoso que eu quero compartilhar com você. E Deus ele só desce onde há uma adoração sacrificial. Aqui em 2 Samuel 24, a partir do verso 24, Davi ofereceu algo para Deus que lhe custava. 2 Samuel 24, Davi ele fez uma oferta para Deus, ele ofereceu algo para Deus que tinha um custo para ele. E sabe como que Deus ele respondeu isso? Com fogo. Glórias a Deus. Aleluia. Qual a lição que fica? Nós queremos receber a presença, nós queremos receber o fogo, nós queremos ser tocados por Deus, só que nós não queremos sacrificar nada das nossas vidas diante do altar dele. Meu Deus. A gente não quer sacrificar nada. E aí tem tanta coisa aqui que eu poderia continuar te pregando. Eu não preguei nem metade da mensagem, nem metade dos tópicos. Mas o Senhor está me direcionando para terminar indo para uma outra linha. E que linha é essa? A linha que a gente vai fechar a mensagem de ministração de hoje é a seguinte linha. Porque talvez eu esteja pregando para você algo a respeito da presença de Deus só.
e você esteja olhando para mim e falando assim: eu não quero isso. Verdadeiramente, eu quero é trocar de carro. Meu Deus. Eu não quero isso, verdadeiramente. Eu quero resolver a área A, B e C da minha vida. Porque às vezes a gente está desenvolvendo toda uma pregação, toda uma palavra, toda uma mensagem, falando e explicando para você a respeito da presença, que já foi falado aqui que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então a gente tem que. É Ele o alvo. Aleluia. A recompensa é depois do alvo, mas Ele é o alvo. Aleluia. E às vezes você está olhando para mim, ou você está com uma cara de planta, tranquilão, só que no interior da sua alma você está pensando assim: que mané presença? A real é essa. Que mané presença? Estou com um baita de um B.O. lá fora, de um problema para resolver. A última coisa que eu estou pensando é na presença. Estou pensando no problema do meu trabalho, estou pensando no problema da minha saúde, estou pensando no problema do meu filho, estou pensando no problema. Então a gente achou o problema. Onde está o problema? Porque às vezes você fala assim: não, Douglas, tanta coisa para eu me preocupar, tanta coisa para eu resolver na minha vida, e você vem falar de presença de Deus na igreja? Meu Deus. Tanta coisa para eu resolver, pastor. Oh, meu Vou Deus. na igreja, na quarta vez eu pego uma palavra, mas eu saio desse fundo do poço que eu estou e vem uma palavra de presença de Deus. Presença de Deus no culto, presença de Deus na vida. Eu preciso de uma porta financeira, eu preciso de uma porta na família, eu preciso de uma porta na saúde, eu preciso da cura dessa doença. O Senhor quer falar conosco Aleluia. que esse problema que você tanto vem buscar na casa dele, a solução está aí na presença. Aleluia. Porque se eu tiver um caos, eu ser despejado da minha casa, o problema não vai ser resolvido com outra casa, vai ser resolvido com a presença. Porque se eu estou com um problema que bate, dá um PT no meu carro e está sem seguro, eu não vou resolver esse problema com um carro zero, eu vou resolver esse problema com a presença. E por quê? Porque senão a gente vai sair de um problema, entrar no outro e vai usar Deus como um tapa-buraco. Deus não é tapa-buraco, Ele é tudo que você tem na sua vida. Ele não é um tapa-buraco. Aleluia. Ele não é uma autoajuda. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O culto não é para mim, o culto é para Ele. Porque eu entro por essas portas, a maioria das vezes, e você também, querendo oferecer um culto para mim. Ai, pastor, podia tanto ter uma revelação hoje para minha vida. Eu queria tanto que Deus mostrasse algo para a vida do pastor, algo, uma porta aberta para mim. Mas esse louvor que foi cantado, não foi um louvor que falou tanto no meu coração, eu queria um louvor assim mais emocional. Eu queria tanto sair dessa igreja hoje, mano, que é pulando, feliz, alegre, oh, aleluia! É para mim o culto. É para você o culto. Quem que é o rei aqui? Quem que é o Senhor aqui? E quem que é o servo? Quem que é tudo aqui? E quem que é o nada? O nosso problema é que a gente entra nessa igreja, a gente dobra o joelho para orar, a gente abre um jejum para fazer, a gente marca a oração, a gente marca a monte, a gente faz as movimentações espiritual para resolver o buraco da vida. E não! E tem que fazer as coisas espiritual para buscar a presença. Ainda que a presença resolva ou não resolva o buraco que eu tenho na minha vida. Glórias a Deus. Porque quando a palavra nos mostra sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo sabe a história deles. Foram lançados na fornalha ardente, não queimou, e ainda tinha um quarto, que era semelhante ao Filho do Homem, Cristo, ali com eles, caminhando livremente. Só que nada se fala, ou pouco se fala, sobre o que aqueles jovens afirmaram antes de ser jogados lá dentro. Sabe o que eles falaram, irmão Jonathan? A gente não vai se dobrar. Se o Senhor livrar a gente, Ele é Deus. Se o Senhor não livrar a gente morrer queimado lá, Ele é Deus. Sabe o que Deus espera?
espera de mim e de você de verdade? Glórias a Deus. Sabe o que Deus espera de mim e de você de verdade? Oh, Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Aleluia. Imagina que eu, sei lá, estou com uma doença grave. Vou usar a doença como exemplo. Deus ele espera de mim que eu entre por essas portas para orar, para jejuar, para buscar, para cantar, com cura ou com velório. Glórias a Deus. Aleluia. Isso, pega esse exemplo da doença e encaixa no problema que você está vivendo. Glórias a Deus. Qual que é o problema que você está vivendo que você precisa que ele resolva? Qual que é esse problema? Sabe quando que esse problema vai resolver? Quando você parar de entrar na igreja, quando você parar de orar na sua casa, quando você parar de fazer devocional, você parar de ler a Bíblia em prol de resolver aquele problema. Começa a buscar a presença, ainda que aquele problema não resolva. Aleluia. Deus, estou separado da mulher. Eu vou para a igreja, eu vou prestar culto, eu vou te buscar com mulher, você mulher, ela voltando ou ela indo embora. Aleluia. Deus, eu tô quebrado. Qual seja a área da tua vida que você está quebrado, você não vem aqui resolver isso. Você vem aqui buscar a presença. Deus resolvendo ou Deus não resolvendo. Deus abrindo a porta ou Deus fechando a porta. Deus te dando a alta do hospital ou Deus te levando para o UTI, te levando a óbito. Quando você entrar aqui com o espírito de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não vou me prostrar para Deus estranho. Aleluia. Mesmo que se for jogado lá dentro, eu tiver que morrer, pode jogar. Deus quer que a gente fique preocupado mais com nada. Aleluia. Que Daniel, que andava com eles, que Daniel foi que chamou eles. Chamaram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel saiu um decreto, e ele sabia qual decreto que era. Sabe qual é o decreto? Quem for pego orando vai ser lançado na cova dos leões. A gente acabou de ver na internet um rapazinho que pulou lá no negócio da leoa. Leoa acabou com ele. Daniel estava naquela mesma circunstância, que sabe pior. Sabe qual foi a resposta dele, José? Eu vou continuar orando no mesmo lugar, na mesma hora, do mesmo jeito. Se jogar lá na cova, vai jogar. Se o leão, se Deus quiser que o leão coma, vai comer. E se Deus não quiser que o leão não coma, não vai comer. Aleluia. Ô, gente, sabe o que esses caras viveram? Eles viveram, pastor, eles andando no fogo, o fogo queimando. Aleluia. Eles viveram eles na jaula. O leão falando, o quê? Nesse aí eu não encosto. Aleluia. Eles viveram isso. Mas por quê? Porque estavam desapegados com o fazer de Deus. Aleluia. A frase dessa pregação, gente, desapega do fazer de Deus. Porque se a gente desapega do fazer de Deus e a gente só busca Deus ele fazendo ou ele não fazendo, aí sim a gente vai começar a andar no meio da fornalha e ela não vai queimar. Aí sim a gente vai começar a ser jogado na cova do leão e o leão vai nem cheirar a gente. Aleluia. Deus te trouxe hoje aqui para mudar a sua forma de que você pensa. Glória a Deus. Para de vir buscar ele para ele abrir porta A, B e C. Busca ele ainda que aquela porta nunca abra. E aí sim você vai começar a abrir a porta dele. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.